Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Nesse momento agora, eu vou ler a historinha que Natã contou para Davi, para poder abrir os olhos de Davi. Natã não foi direto no pecado de Davi, ele contou uma parábola, uma história, uma ilustração de uma situação, da situação de Davi, para poder chegar ao coração de Davi de maneira indireta. Então ele começa a contar a história. Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão a cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então olha só a história. O homem era rico, tinha um monte de ovelha, um monte de animal, mas quando foi na hora de ele alimentar um viajante, ele quis a única cordeirinha que um homem pobre tinha e que era tudo para ele, que ele criava com todo o amor. Ou seja, a história aqui é uma ilustração totalmente compatível com o que Davi fez. Urias era um homem pobre. A cordeirinha única que ele tinha era Batseba, a única mulher que ele tinha. Que ele com certeza tinha todo o amor por ela, cuidava dela. Davi tinha várias mulheres, umas 6 mais ou menos. Tinha várias concubinas. Tinha muitas mulheres. Já tinha vários filhos. Era poderoso, era rico. Ele não precisava da mulher daquele homem. Mas Davi, por causa do seu pecado, da sua cobiça, ele destruiu tudo que aquele homem tinha, e inclusive a própria vida do homem, por causa do seu egoísmo, da sua cobiça, do seu desejo pecaminoso desenfreado. Ele agiu do mesmo jeito que esse homem rico. E aí, no versículo 5, nós vamos ver aqui a reação de Davi. É muito interessante. Diz assim: então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Veja que ironia. Davi ficou furioso. A ira de Davi se acendeu, como diz aqui. Grandemente, ele ficou indignado com aquela situação, que não era a situação real, mas ele pensava que era. Ele ficou revoltado, ficou indignado e quis o quê? Que o homem fosse morto. Ele nem pestanejou, disse: esse homem deve morrer, tem que morrer. E a cordeirinha que foi tomada dele tem que ser restituída 4 vezes mais, porque o homem não se compadeceu. Então, era exatamente a situação dele, mas ele não percebia. Se ele tivesse percebido que Natã estava falando dele, ele não tinha falado dessa maneira, com tanta veemência, com tanta convicção, querendo que o homem fosse condenado. Davi estava naquela situação em que ele achava que estava tudo bem. Ele se achava superior ao homem da história. Estão entendendo? Ele achava que era superior ao homem da história, que ele era uma pessoa muito melhor do que esse homem, ao ponto dele se colocar numa posição como se fosse um juiz, dizendo que o homem tinha que ser condenado. Quantas vezes as pessoas fazem isso, né? Estão no pecado, estão vivendo em pecado, mas elas não olham para si mesmas. Elas não sabem olhar para si mesmas e ver como elas são, mas elas são rápidas em olhar para os outros e condenar o pecado dos outros.
Muitas vezes é fácil para as pessoas dizer: olha que pecador, olha como essa mulher vive, como esse homem vive, olha só o que eles estão fazendo, olha só o pecado deles. Sendo que às vezes o seu pecado é do mesmo tipo ou até pior. É aquilo que Jesus disse: em vez de você olhar para o argueiro que está no olho do teu irmão, tira primeiro a trave que está no teu, ou seja, está uma madeira enorme no teu olho. Tira primeiro, para você poder depois ajudar o teu irmão. Tem gente que às vezes está vivendo no pecado, uma vida desgraçada, mas ele não tem a capacidade de perceber como ele está vivendo. Mas ele é rápido em condenar as outras pessoas. É rápido em dizer como os outros estão. Muita gente é mestre nisso. É insensível para com a sua situação, mas percebe o pecado na vida dos outros com grande facilidade. Irmãos, nós temos que aprender que na vida cristã, a coisa principal que a gente deve fazer é examinar a nós mesmos primeiramente. Existem vários versículos na Bíblia onde é orientado, é feito um alerta de que a gente deve examinar nós mesmos. Devemos olhar para dentro de nós e pedir para Deus revelar realmente quem nós somos, como nós estamos andando. Nós não podemos cair no erro de apenas olhar para os outros, acusar os outros, sendo que às vezes nós mesmos estamos em pecado, mas não estamos percebendo porque não fazemos esse autoexame de olhar para nós mesmos. Nós temos que ter muito cuidado com isso, irmãos, para a gente não ter uma surpresa depois. De repente ver aquela outra pessoa que a gente condenou arrependida e salva e a gente condenado. Tem muita gente que vai se surpreender no dia do juízo, porque elas acham que são muito retas, muito boas, e no dia do juízo vão perceber que elas não eram nada do que elas pensavam. Mas por quê? Porque elas nunca olharam para si, para ver como elas estavam andando. Era essa a situação de Davi nesse momento. Um homem que via o pecado dos outros, mas não via o seu.